Assina aqui, mãe. É só uma formalidade. Essas 5 palavras simples estavam prestes a destruir tudo que construí em 40 anos de trabalho honesto, e eu quase não percebi a tempo. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Teresa, tenho 62 anos e sempre me orgulhei de ser uma mulher trabalhadora e independente. Depois que enviuvei há 15 anos, construí um pequeno império com minhas próprias mãos. 3 imóveis alugados que me davam renda mensal, uma loja de roupas no centro da cidade que prosperava há década, e economias que juntei com muito suor e sacrifício. Nunca pedi nada para ninguém. Sempre fui dona do meu próprio destino. Naquela terça-feira de março, eu estava na sala organizando minhas plantas quando ouvi a campainha tocar. Eram 2 da tarde, um horário incomum para visitas. Quando abri a porta, lá estava minha filha Júlia acompanhada do marido Ricardo. O rosto dela estava diferente. Tinha uma tensão que eu não conseguia identificar, mas que me deixou imediatamente alerta. Oi, mãe. Posso entrar? Trouxe uns papéis importantes para você, disse ela, já entrando sem esperar resposta. Ricardo ficou meio de lado, evitando meu olhar, o que também achei estranho. Normalmente ele era simpático e conversador. Claro, filha. Que papéis são esses? Perguntei, indicando o sofá para que se sentassem. Júlia não sentou. Ficou de pé, mexendo nervosamente numa pasta preta que trazia debaixo do braço. Mãe, é sobre os seus imóveis e a loja. Sabe aquela história de atualização cadastral que comentei semana passada no telefone? Eu franzi a testa. Não me lembrava de conversa nenhuma sobre a atualização cadastral. Que atualização, Júlia? Não me lembro disso. Ah, mãe, eu comentei sim. Você deve ter esquecido. Ela disse rápido demais, com um sorriso forçado. Enfim, o cartório mandou esses documentos. É apenas uma formalidade nova que todo proprietário precisa fazer. Você só precisa assinar aqui, aqui e aqui. Ela abriu a pasta e colocou um monte de papéis na mesa de centro, já apontando com o dedo onde eu deveria assinar. Havia marcações com post-it amarelo em várias páginas, todas indicando "Assine aqui", em letras grandes. Algo dentro de mim se mexeu. Aquele instinto de mãe que a gente desenvolve depois de anos criando filhos. Aquele sexto sentido que diz quando algo não está certo. Júlia estava agindo de forma estranha, falando rápido demais, evitando me olhar nos olhos, com as mãos trêmulas. E Ricardo ali parado perto da porta, como se estivesse pronto para sair correndo. Júlia, querida, deixa eu ler primeiro com calma, disse, pegando os papéis. Mãe, não precisa. É só formalidade mesmo. O advogado do cartório já explicou tudo. Você só precisa assinar. Estou com pressa. Tenho compromisso daqui a pouco. Ela insistiu, tentando pegar os documentos de volta da minha mão. Foi nesse momento que meu instinto gritou ainda mais alto. Por que tanta pressa? Porque ela não queria que eu lesse. Segurei os papéis com mais firmeza e olhei diretamente nos olhos da minha filha. Júlia, se é só uma formalidade simples, não vai fazer diferença eu ler antes de assinar, certo? Sempre li tudo antes de colocar minha assinatura em qualquer documento, e não vai ser agora que vou mudar esse hábito. Vi o rosto dela ficar vermelho. Mãe, você não confia em mim? Sou sua filha. Vim aqui para te ajudar com essa burocracia e você está duvidando de mim? Ricardo finalmente falou, com aquela voz melosa que ele usava quando queria convencer alguém. Dona Teresa, a Júlia está certa. São só papéis padrão de cartório. Eu mesmo já assinei os meus na semana passada. Olhei para os dois, minha filha e meu genro, e senti um frio na espinha. Algo estava muito, muito errado ali. Uma mãe conhece sua filha, e a Júlia que estava na minha frente naquele momento não era a menina que criei. Havia algo de desesperado, de urgente, de desonesto naquele olhar. Vou ler, Júlia. Se vocês estão com pressa, podem ir. Depois eu assino e te devolvo os papéis, disse com firmeza. Não, quer dizer, é que precisa devolver hoje mesmo ao cartório, mãe. O prazo vence hoje. Júlia estava quase gritando agora. Então me dê 10 minutos para ler. Podem sentar e esperar.
O silêncio que caiu na sala foi pesado, constrangedor. Júlia e Ricardo se entreolharam, e eu vi algo passar entre eles. Uma comunicação silenciosa que me deixou ainda mais desconfiada. Está bem. Júlia finalmente cedeu, sentando-se na ponta do sofá como se estivesse sobre brasas. Peguei meus óculos de leitura e comecei a folhear os documentos. Eram muitas páginas, cheias de termos jurídicos complicados. Palavras como doação, transferência de propriedade, renúncia de direitos, começaram a saltar aos meus olhos. Meu coração começou a bater mais rápido. Júlia, isso aqui não é atualização cadastral. Comecei a dizer, sentindo minha voz tremer. Minhas mãos tremeram quando virei a segunda página do documento. Ali, em letras claras e juridicamente precisas, estava escrito: Escritura pública de doação de bens imóveis. Não era atualização cadastral. Não era formalidade de cartório. Era uma transferência completa de propriedade. Júlia. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava, considerando o furacão de emoções dentro do meu peito. Isso aqui é uma doação de imóveis. É parte da atualização, mãe. Eles mudam os termos jurídicos toda hora, você sabe como é. Ela respondeu rápido demais, o nervosismo evidente em cada palavra. Continuei lendo, ignorando a tentativa patética de explicação. A cada linha meu coração afundava mais. O primeiro documento tratava da doação do apartamento da Rua das Acácias, aquele que eu comprei com o dinheiro da indenização quando meu marido faleceu, o primeiro tijolo do meu recomeço. Eu estaria transferindo a propriedade total, irrevogável e irreversível para Júlia Mendes Cardoso. Virei mais páginas. O segundo imóvel listado era a Casa da Praia, aquela que aluguei por anos para turistas e que me dava uma renda extra confortável. Doação total para Júlia Mendes Cardoso. O terceiro era o sobrado comercial onde funcionava minha loja de roupas. O lugar que eu construí do zero, tijolo por tijolo, cliente por cliente, durante 10 anos de trabalho duro. Doação irrevogável para Júlia Mendes Cardoso. Mas não parava por aí. Continuei folheando com as mãos cada vez mais trêmulas, sentindo a bile subir pela garganta. Havia documentos de transferência de cotas da empresa. Minha loja estava registrada como uma pequena sociedade limitada, e ali eu estaria cedendo 100% das cotas sociais para minha filha. Júlia, isso aqui é transferência da minha loja também. Falei, minha voz agora carregada de uma dor que eu não conseguia mais disfarçar. Mãe, é melhor assim. Você está ficando mais velha. Precisa descansar. Eu posso cuidar de tudo para você. Ela tentou justificar, mas as palavras soaram ocas, vazias, como se tivesse decorado um roteiro mal ensaiado. As lágrimas começaram a embaçar minha visão, mas continuei lendo. Precisava saber a extensão completa dessa traição. A próxima página me atingiu como um soco no estômago. Era uma procuração bancária irrevogável dando a Júlia acesso total e controle sobre todas as minhas contas bancárias, aplicações e investimentos. 62 anos de vida. 40 anos de trabalho, desde que comecei a trabalhar aos 22. 15 anos reconstruindo minha vida depois de enviuvar. Tudo ali naqueles papéis, pronto para ser transferido com uma simples assinatura. Minha independência, minha segurança, meu futuro, tudo seria dela. O que mais me partiu o coração não foi nem a perda material que aquilo representaria. Foi a descoberta de que minha própria filha, a menina que carreguei no ventre por 9 meses, que criei com todo amor e dedicação, que pus em escola particular mesmo tendo que trabalhar em 2 empregos, estava ali na minha frente tentando me roubar. Porque não havia outra palavra para aquilo. Era roubo, disfarçado de papelada legal. Júlia, comecei, e minha voz falhou. Engoli em seco e tentei novamente. Júlia, esses documentos transferem todos os meus bens para você. Todos. Os 3 imóveis, a loja, minhas contas bancárias, meus investimentos. Eu ficaria sem nada. Houve um momento de silêncio pesado. Ricardo se mexeu desconfortável perto da porta. Júlia abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, tentando encontrar palavras que justificassem o injustificável. Mãe, não é assim que você está pensando. Ela finalmente disse, mas sua voz estava fraca, derrotada. Eu só quero ajudar.
Você não precisa se preocupar com nada. Eu cuidaria de tudo. Cuidaria de tudo? Repeti, sentindo raiva misturada com dor. Júlia, isso aqui me deixaria sem propriedade, sem controle, sem nada que é meu. Como você pode chamar isso de ajuda? Você ainda moraria na sua casa, mãe. Nada mudaria, só o nome nos papéis. Ricardo interveio, e pela primeira vez percebi que foi ele quem planejou tudo isso. A forma como falou, técnica e calculista, me mostrou que aquelas não eram ideias da minha Júlia. Alguém havia colocado isso na cabeça dela. Só o nome nos papéis? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Ricardo, esses papéis são a diferença entre eu ter um teto sobre minha cabeça e ser uma sem teto. São a diferença entre ter minha independência financeira e depender da caridade de outras pessoas. Inclusive da caridade de vocês dois. Olhei para minha filha. Realmente olhei para ela. Vi o rosto vermelho de vergonha, as mãos tremendo, os olhos incapazes de encontrar os meus. Parte de mim queria acreditar que ela estava arrependida, que havia sido manipulada, que ainda existia ali dentro a menina que eu conhecia. Você realmente achou que eu assinaria isso sem ler? Que eu entregaria tudo que construí, tudo que sou, assim tão fácil? Perguntei. E cada palavra estava carregada de uma decepção tão profunda que doía fisicamente. Mãe, Júlia começou, mas não conseguiu terminar. Fechei os documentos com cuidado, colocando-os de volta na pasta preta. Minha mente estava correndo. Eu precisava de tempo para processar, para pensar, para decidir o que fazer. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Não assinaria aquilo. Nunca. Vou guardar esses papéis e pensar com calma. Disse, me levantando do sofá com a pasta na mão. Mãe, mas o prazo... Que prazo, Júlia? Não existe prazo nenhum, porque isso não é atualização cadastral. Isso é uma tentativa de me tirar tudo. E eu preciso de um tempo para entender por que minha própria filha faria algo assim. Vi lágrimas começarem a descer pelo rosto dela, mas não senti pena. Sentia dor, decepção, traição. Sentia como se tivesse perdido minha filha naquele momento, mesmo com ela ainda ali na minha frente. Sabe de uma coisa? Deixa eu pegar meus óculos de leitura melhores no quarto. Esses aqui estão me dando dor de cabeça e preciso enxergar bem para entender todos esses termos jurídicos. Disse, me levantando com a pasta ainda na mão. Minha voz saiu surpreendentemente calma, apesar do furacão de emoções dentro do meu peito. Júlia abriu a boca para protestar, mas eu já estava me dirigindo ao corredor. Voltarei em 1 minuto. Podem pegar água na cozinha se quiserem. Acrescentei, mantendo um tom casual que exigiu todo o meu autocontrole. Entrei no meu quarto e fechei a porta devagar, apoiando-me nela por 1 segundo enquanto meu coração disparava. Precisava pensar rápido. Precisava de ajuda. Não podia enfrentar aquilo sozinha. Eram documentos legais complexos. Uma tentativa clara de fraude. E eu estava lidando com minha própria filha e um genro que claramente sabia exatamente o que estava fazendo. Dr. Cardoso. Meu advogado há mais de 10 anos. O homem que cuidou de todos os meus assuntos legais desde a morte do meu marido. Se alguém poderia me ajudar naquele momento, era ele. Com mãos trêmulas, peguei meu celular da mesinha de cabeceira e liguei para o escritório dele, torcendo para que atendesse mesmo sendo meio de tarde. Depois de 2 toques que pareceram eternos, ouvi sua voz familiar. Alô, escritório do Dr. Cardoso. Doutor, é a Teresa. Preciso muito da sua ajuda. Agora. É urgente. Sussurrei, mantendo a voz baixa para não ser ouvida da sala. Dona Teresa, o que aconteceu? A senhora está bem? A preocupação na voz dele foi imediata. Minha filha Júlia está aqui na minha casa com o marido. Eles trouxeram documentos, dizendo que era atualização cadastral, mas quando li descobri que são papéis de doação de todos os meus bens. Todos, doutor. Os 3 imóveis, a loja, as contas bancárias, tudo. Houve um segundo de silêncio do outro lado, e então ouvi Dr. Cardoso soltar um suspiro pesado. Tentativa de estelionato contra a idosa. Dona Teresa, a senhora assinou alguma coisa? Não, eu li antes. Eles queriam que eu assinasse sem ler, mas eu insisti. Estão lá na sala esperando. Eu vim para o quarto com a desculpa de pegar outros óculos. Excelente.
A senhora fez muito bem. Escute com atenção o que vou te orientar. Está bem? É muito importante que siga exatamente o que vou dizer. Sentei na beira da cama, o celular pressionado contra meu ouvido, enquanto ouvia cada palavra do advogado como se minha vida dependesse disso. E talvez dependesse mesmo. Primeiro, a senhora vai voltar para a sala mantendo a calma absoluta. Não demonstre raiva, não demonstre medo. Apenas diga que leu tudo e vai assinar. Mas, doutor... Comecei a protestar. Me escute até o final, Dona Teresa. A senhora vai assinar, mas de forma viciada, entende? Vai colocar seu nome com um erro proposital, vai mudar a data ou colocar uma data impossível. Isso anula juridicamente qualquer validade do documento. Minha mente corria processando a informação. Entendo. E depois? Depois a senhora fotografa todas as páginas desses documentos com seu celular antes de devolver para eles. Todas as páginas, frente e verso se houver. Isso será nossa prova da tentativa de fraude. Posso fazer isso, doutor. E há mais uma coisa muito importante. Assim que eles saírem da sua casa, a senhora vem imediatamente para o meu escritório. Hoje mesmo. Vamos fazer uma procuração irrevogável para outra pessoa de sua confiança, alguém que não seja a Júlia, protegendo seus bens. E vamos iniciar um testamento blindado. Dona Teresa, tem mais alguém na família em quem a senhora confia? Pensei por um segundo. Minha neta Luciana, filha da minha outra filha que faleceu. Ela mora em Portugal, é médica, sempre foi honesta e responsável. Perfeita. Vamos fazer procuração para ela. E também vamos preparar uma notificação extrajudicial para sua filha Júlia, deixando claro que identificamos a tentativa de fraude e que medidas legais serão tomadas se houver qualquer outra tentativa. Respirei fundo, sentindo pela primeira vez desde que aquele pesadelo começou que havia um caminho, uma solução. Doutor, como pode uma filha fazer isso com a própria mãe? Infelizmente, Dona Teresa, vejo casos assim com mais frequência do que gostaria. Ganância não respeita laços familiares. Mas vamos proteger a senhora, pode confiar em mim. Obrigada, doutor. Vou fazer exatamente como o senhor orientou. Lembre-se, calma absoluta. Haja naturalmente. Assine com erro. Fotografe tudo. E venha para cá assim que eles saírem. Estarei esperando. Desliguei e fiquei alguns segundos sentada, respirando profundamente, me preparando mentalmente para a atuação que teria que fazer. Precisava parecer ingênua, precisava parecer que ia assinar aqueles papéis de verdade, quando na realidade estava prestes a virar o jogo completamente. Olhei-me rapidamente no espelho. Meu rosto estava pálido, mas meus olhos tinham uma determinação que não estava ali meia hora atrás. Não seria a vítima fácil que Júlia e Ricardo imaginaram. Seria a mulher que sempre fui. Forte, inteligente, capaz de proteger o que era seu. Peguei outro par de óculos da gaveta. Precisava manter a farsa da desculpa. E voltei para a sala com passos firmes, mas tranquilos. Júlia e Ricardo estavam sentados no sofá, conversando em voz baixa. Pararam abruptamente quando me viram entrar. O rosto dela estava ansioso, expectante. Pronto. Agora sim posso enxergar melhor, disse, ajeitando os óculos no rosto e pegando os documentos de volta. Sabe, Júlia, você tem razão. Estou ficando mais velha mesmo. E talvez seja melhor você cuidar dessas coisas para mim. Vi o alívio instantâneo no rosto dela. E aquilo partiu meu coração um pouco mais. Minha própria filha aliviada porque conseguiria me enganar. Então a senhora vai assinar, mãe? Ricardo perguntou, tentando disfarçar a ansiedade na voz. Vou sim. Afinal, família é família, não é mesmo? As palavras saíram amargas da minha boca, mas nenhum deles percebeu a ironia. Sentei-me novamente à mesa de centro, os documentos espalhados à minha frente. Júlia e Ricardo me observavam com atenção de falcões, cada movimento meu sendo monitorado. Precisava fazer aquilo parecer natural, convincente. Deixe eu só pegar uma caneta melhor, disse, abrindo a gaveta da mesinha lateral. Essas canetas comuns às vezes borram, e documento importante merece caneta boa, não é? Peguei minha caneta de tinta azul, aquela que usei para assinar a escritura da minha primeira casa. A ironia não passou despercebida,
A mesma caneta que construiu meu patrimônio agora seria usada para protegê-lo de quem deveria protegê-lo comigo. Enquanto pegava a caneta, discretamente peguei também meu celular que estava na gaveta. Coloquei-o no bolso do avental sem que eles percebessem. Precisaria dele para fotografar os documentos depois. Pronto, agora sim, disse voltando a sentar. Então vamos ver. Assino onde mesmo? Aqui, mãe. Júlia apontou ansiosamente para o primeiro post-it amarelo. E depois nessa página aqui e nessa outra. Peguei o primeiro documento, a doação do apartamento da Rua das Acácias. Minha mão segurou a caneta e por um momento pensei em todas as memórias daquele lugar. As tardes que passei pintando cada parede, escolhendo cada móvel, transformando aquilo num lar. E agora, minha filha queria arrancá-lo de mim. Respirei fundo e comecei a escrever. Mas em vez de Teresa Santos Silva, escrevi Teresa Santos e Silva, com S no lugar do Z e adicionando um E no meio. Meu nome legalmente registrado era Teresa, com Z, sem o E extra. Aquela pequena alteração tornaria o documento juridicamente nulo, mas passaria despercebida para olhos ansiosos demais. Pronto, esse está assinado, disse passando para o próximo. No segundo documento, referente à casa da praia, fiz diferente. Assinei com meu nome correto, mas coloquei a data como 31 de abril de 2024. Uma data impossível, já que abril só tem 30 dias. Qualquer cartório recusaria aquilo imediatamente. Júlia estava tão nervosa, tão focada em ver minha assinatura sendo colocada no papel, que nem olhou os detalhes. Ricardo estava mexendo no celular, provavelmente já comemorando mentalmente o golpe bem-sucedido. O terceiro documento, do sobrado comercial, assinei com meu nome completo, mas sem o sobrenome do meio. Em vez de Teresa Santos Silva, coloquei apenas Teresa Silva. Mais uma invalidação sutil. Esses aqui da loja e das contas também? Perguntei, pegando a pilha seguinte de papéis. Sim, mãe, todos. São tudo parte do mesmo processo. Júlia respondeu, e percebi que ela realmente acreditava que eu estava caindo no golpe. Continuei a farsa, assinando cada documento com pequenas variações estratégicas. Em alguns troquei a ordem do meu nome. Em outros alterei datas para o futuro ou para datas impossíveis. Em outros ainda omiti partes do nome ou adicionei letras extras. Cada assinatura era uma bomba relógio legal que explodiria quando tentassem registrar aquilo. Demorei propositalmente em cada assinatura, lendo em voz alta alguns trechos como se estivesse apenas confirmando informações. Aqui diz que eu abro mão de todos os direitos sobre a propriedade. Essa parte sobre benefícios futuros. Essa aqui sobre irrevogabilidade. Sim, mãe, é tudo padrão mesmo. Continua assinando, por favor. Júlia me apressava, a ansiedade crescendo a cada minuto. Quando terminei o último papel, empilhei todos cuidadosamente. Pronto, está tudo assinado, disse, mas mantive os documentos comigo. Deixei-o só organizar direitinho aqui. Mãe, pode me dar os papéis? Preciso levar agora para o cartório. Júlia estendeu a mão. Claro, filha, mas deixa eu só fazer uma coisa antes. Sabe como sou preocupada com documentos? Sempre tiro foto de tudo que assino para guardar nos meus arquivos. É um hábito que aprendi com seu pai. Antes que pudessem protestar, já estava com o celular na mão, fotografando cada página metodicamente. Júlia e Ricardo se entreolharam nervosos, mas não podiam recusar sem levantar suspeitas. Clique. A primeira doação fotografada. Clique. A segunda. Clique. A terceira. Peguei cada documento, virei página por página, fotografei tudo com cuidado, garantindo que cada letra, cada termo legal, cada assinatura viciada ficasse registrada na memória do meu celular. Pronto. Agora sim, disse depois do que devem ter sido 5 minutos de tortura para eles. Estendi os documentos para Júlia, que os agarrou como quem tem medo que eu mudasse de ideia. Obrigada, mãe. A senhora fez a coisa certa. Agora pode ficar tranquila que vou cuidar de tudo, ela disse, já se levantando rapidamente. Tenho certeza que sim, Júlia. Tenho certeza que sim. Respondi. E havia tantas camadas de significado naquelas palavras que ela jamais entenderia.
Ricardo já estava abrindo a porta, ansioso para sair. Júlia me deu um abraço rápido, mecânico, vazio de qualquer afeto real. A gente se fala, mãe. Qualquer coisa você me liga. Assisti os dois saírem apressadamente, entrarem no carro e partirem. Só quando vi o carro desaparecer na esquina é que fechei a porta e me permiti tremer. Minhas pernas falharam e precisei me apoiar no batente. Tinha acabado de assinar papéis que minha própria filha tinha trazido para me roubar. Tinha acabado de fingir ser uma idiota ingênua, enquanto protegia estrategicamente tudo que era meu. E ainda tinha muito trabalho pela frente. Olhei para o relógio na parede. 3:30 da tarde. Dr. Cardoso estava me esperando no escritório. Peguei minha bolsa, verifiquei se o celular com todas as fotos estava seguro dentro dela e saí de casa trancando tudo com cuidado. No caminho para o escritório do advogado, as lágrimas que segurei na frente de Júlia finalmente caíram. Chorei pela filha que achei que tinha. Chorei pela traição que doeu mais que qualquer perda material poderia doer. Chorei pela inocência perdida de acreditar que família era sagrado. Mas quando estacionei em frente ao edifício onde ficava o escritório do doutor Cardoso, enxuguei as lágrimas e refiz a maquiagem. Não era hora de chorar. Era hora de contra-atacar. Quando cheguei ao escritório do Dr. Cardoso, ele já me aguardava com a porta aberta, expressão grave e olhos atentos, como quem tem urgência e experiência diante de crises familiares. Entrei, sentei-me diante da mesa dele e coloquei minha bolsa e a pasta de documentos ao lado. Antes de qualquer coisa, entreguei o celular em suas mãos. Aqui estão todas as fotos de tudo o que assinei. Cada página, cada assinatura, tudo registrado. Agora preciso proteger o que é meu de verdade. Dr. Cardoso analisou cada imagem, estudando as pequenas alterações nas assinaturas e datas que havíamos combinado. Excelente, Dona Teresa. Essas variações aqui são suficientes para que o cartório recuse os documentos. E caso tentem contestar, todo o conjunto serve como prova de tentativa de fraude. Agora precisamos agir rápido. Dei um longo suspiro. Pela primeira vez em horas sentia um fio de esperança. Estranhei ter de elaborar um plano inteiro contra minha própria filha. É uma dor sutil e persistente, como se partes profundas do peito se rasgassem silenciosamente, mesmo quando a razão manda ser forte. Dr. Cardoso pegou os papéis de procuração e começou a redigir o documento, incluindo cláusulas de total irrevogabilidade para Luciana. Sua neta é confiável, Dona Teresa? Ela saberia cuidar de tudo com responsabilidade se precisasse? Luciana cresceu comigo depois que a mãe faleceu. Mora em Portugal, trabalha como médica voluntária. Nunca mexeu em dinheiro meu, nunca pediu nada. Se tem alguém que posso confiar, é ela. Ótimo. Vamos blindar seus bens para que ninguém, nem mesmo Júlia, consiga mexer em nada sem autorização expressa. Enquanto o doutor Cardoso preparava a documentação, lembrei de situações antigas. Festas em família onde Júlia era a mais próxima de mim. Conversas sobre vida, sobre sonhos de infância, sobre dificuldades. Pensava em como o tempo transforma relações sólidas em territórios minados pela ganância. Sentia uma mistura amarga de saudades do que éramos e alívio por não ser vulnerável. Quando o documento de procuração ficou pronto, Dr. Cardoso passou a ler cláusulas em voz alta. Poder total de administração sobre imóveis, contas bancárias, empresas e tudo que envolvia meu patrimônio. Luciana será sua representante, podendo agir em todas as circunstâncias legais e financeiras. Assinei com mãos firmes. Dessa vez, assinatura impecável, data correta, juridicamente perfeita. Senti o peso do gesto ao transferir o futuro nas mãos da neta, mas era melhor que ver tudo escorrer pelos dedos devido a um golpe. De imediato, Dr. Cardoso mandou reconhecer firma das assinaturas e ficou com cópia autenticada em cartório. Agora só falta o testamento blindado. Vou incluir cláusula de proteção contra tentativas fraudulentas de terceiros, especialmente contra parentes de primeiro grau. Isso garante que mesmo que alguém tente manipular juridicamente seus direitos, não terá sucesso sem contestação legal. Fizemos também um registro de ocorrência em cartório relatando tentativa de estelionato familiar, anexando as fotos dos documentos e descrevendo minuciosamente todos os fatos.
Isso serviria de prova definitiva caso Júlia tentasse algum processo judicial. No final do processo, meu corpo tremia de exaustão. Dr. Cardoso me acompanhou até a porta do escritório com palavras de consolo. Família é delicada, Dona Teresa, mas a senhora precisa se proteger. Ganância muda as pessoas, mas justiça protege quem luta. Ao sair do escritório, senti o fardo do dia pesar sobre meus ombros. Era como se precisasse reaprender a confiar, não apenas nos outros, mas em mim mesma. Saber que, apesar de tudo, tive a força para agir foi mais reconfortante do que qualquer palavra doce. Na caminhada até o carro, revivi mentalmente a cena do sofá. A assinatura dos documentos viciados, a atuação de mãe fingindo ingenuidade, o olhar ansioso de Júlia, aguardando para roubar o que era meu. Agora tudo estava registrado, protegido, e o destino final dela estava longe de ser o que ela imaginava. Sabia que a batalha não acabava ali. Ainda teria de enfrentar o confronto direto e o impacto da revelação. Mas naquele instante, o essencial estava feito. Toda a minha história de vida permanecia segura. E, acima de tudo, não seria lembrada como mais uma mulher enganada por quem mais deveria amar. Acordei cedo no dia seguinte, o peso dos acontecimentos recentes ainda carregado nos ombros, mas com a mente clara e uma determinação renovada. Sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando e que proteger o que era meu deveria ser prioridade absoluta. Antes mesmo de tomar café, liguei para Luciana, a neta médica que mora em Portugal. A voz dela no outro lado da linha foi como um abraço em meio ao caos. Expliquei rapidamente a situação, a tentativa de fraude, e pedi que ela voltasse ao Brasil para me ajudar nesse momento delicado. Prometeu vir assim que possível, mesmo com a agenda cheia no hospital. Enquanto aguardava a resposta da neta, peguei o celular e novamente falei com o Dr. Cardoso. Doutor, o que mais posso fazer para garantir que nada seja perdido? E Júlia, o que posso esperar dela? Ele foi firme. Primeiro passo é registrar a procuração que fizemos para Luciana em cartório com reconhecimento de firma autenticada. Isso impedirá legalmente que qualquer tentativa de movimentar os bens sem autorização dela tenha validade. Marquei uma visita ao cartório central logo pela manhã. Com os documentos preparados e assinaturas reconhecidas, entreguei tudo nas mãos do tabelião com instruções claras. Esses documentos são irrevogáveis e dão total poder à representante legal, que é minha neta Luciana. Expliquei calmamente. O funcionário examinou tudo e confirmou que o registro seria prioritário, dada a urgência do caso. Com o processo de procuração em andamento, busquei também registrar um testamento atualizado, um documento que garanta a distribuição dos bens após minha morte, incluindo cláusulas que protejam contra futuros processos fraudulentos. Passei horas no escritório do advogado, assistindo enquanto ele redigia cláusulas protetivas ao meu testamento, incluindo condições específicas para impedir que Júlia ou qualquer outra pessoa tentassem contestá-lo sem consequências legais severas. Essas cláusulas, explicou ele, funcionavam como escudos que fariam qualquer investida judicial ser rapidamente encerrada a meu favor. Também decidimos elaborar uma notificação extrajudicial para minha filha Júlia, informando que o advogado e eu estávamos cientes da tentativa de fraude e que medidas legais seriam tomadas caso houvesse qualquer outra ação ilegal. Era um último aviso e proteção formal antes de partir para processos mais agressivos. Ao chegar em casa, fui recebida pelo silêncio pesado. A ausência de Júlia era evidente. Eles já haviam saído com a desculpa da pressa de ontem. Talvez estivessem tramando algo, mas agora eu estava um passo à frente e pronta para agir. Passei o dia entre ligações, conferindo documentação e conversando com Luciana, que me tranquilizava ao confirmar sua volta ao Brasil em breve. Ao final da tarde, organizei as provas, fotos e registros em uma pasta física e digital que mantive sempre próxima. Enquanto preparava o jantar, pensei em como a vida virou de cabeça para baixo rapidamente. Mas, na verdade, nunca fui realmente vulnerável. Tenho força, inteligência e agora proteção legal para garantir que o que é meu continuará sendo meu. Antes de dormir,
Escrevi um bilhete que deixei na sala, não para Júlia, mas para mim mesma. Não importa quem tenta tirar o que construí, minha verdade e justiça prevalecerão. Estou pronta para o que vier. O celular vibrou. Era uma mensagem de Luciana. Estou a caminho, vovó. Vamos vencer isso juntas. E assim, ao fechar os olhos naquela noite, senti que o pior já havia passado e que o futuro, apesar das incertezas, já não me assustava tanto. Minha luta só estava no começo, mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti esperança verdadeira. Passaram-se exatamente 2 semanas desde aquela tarde terrível em que assinei os documentos viciados. 2 semanas de silêncio absoluto de Júlia e Ricardo, o que me deixava simultaneamente aliviada e apreensiva. Eu sabia que o golpe estava em andamento, e era apenas questão de tempo até que descobrissem o fracasso do plano. Luciana havia chegado do exterior 3 dias antes, e sua presença trouxe conforto imenso. Passamos horas conversando sobre tudo: a tentativa de fraude, os documentos, as medidas de proteção. Ela ficou chocada com a frieza da tia, mas me apoiou completamente. Naquela terça-feira pela manhã, eu estava na cozinha tomando café com Luciana quando meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas atendi mesmo assim. Dona Teresa? Aqui é do cartório de notas Santo Antônio. A senhora poderia vir aqui hoje? Temos uma situação que precisa esclarecer pessoalmente. Meu coração acelerou. Claro, posso ir agora mesmo. Mas pode me dizer do que se trata? Prefiro não falar por telefone, mas está relacionado a documentos de doação de imóveis que foram apresentados aqui hoje de manhã em seu nome. Desliguei e olhei para Luciana. Chegou a hora. Júlia tentou registrar os documentos. Chegamos ao cartório meia hora depois. A recepcionista nos direcionou imediatamente para a sala do tabelião, um senhor de cabelos grisalhos e óculos de grau grosso chamado Dr. Pereira. Dona Teresa, obrigado por vir tão rapidamente. Ele começou, apontando para uma pilha de papéis sobre sua mesa, os mesmos documentos que eu havia assinado 2 semanas atrás. Sua filha, Júlia Mendes Cardoso, e o marido dela estiveram aqui há cerca de 1 hora, tentando registrar essas escrituras de doação. E? Perguntei, mantendo minha voz calma. E há irregularidades graves, Dona Teresa. Muitas irregularidades. Ele pegou o primeiro documento e apontou para minha assinatura. Aqui, por exemplo, o nome está grafado como Teresa Santos e Silva, mas nos nossos registros anteriores, a senhora sempre assinou como Teresa Santos Silva, com Z e sem o E no meio. Luciana apertou minha mão discretamente. O plano estava funcionando. Neste outro documento, continuou o tabelião, pegando a escritura da Casa da Praia. A data está como 31 de abril de 2024. Abril só tem 30 dias, Dona Teresa. É impossível uma data assim. Ele continuou apontando erro após erro. Nomes incompletos, datas futuras, assinaturas inconsistentes. Cada vício que Dr. Cardoso e eu havíamos planejado estava sendo descoberto. Quando apontei essas irregularidades para sua filha, ela ficou extremamente nervosa. Disse que a senhora havia assinado tudo, que eram documentos legítimos. O marido dela tentou me convencer de que eram apenas erros de digitação que poderiam ser corrigidos. E o que o senhor respondeu? Perguntei. Que nenhum cartório no Brasil registra documentos com tantas irregularidades, e que, pela gravidade das inconsistências, tenho obrigação legal de reportar a situação como possível tentativa de fraude documental. Vi o rosto de Dr. Pereira ficar mais sério. Dona Teresa, preciso perguntar diretamente. A senhora assinou esses documentos por livre e espontânea vontade? Está sendo coagida de alguma forma? Assinei sim, doutor. Mas fui enganada sobre a natureza dos documentos. Expliquei calmamente. Minha filha disse que era a atualização cadastral simples e pressionou para que eu assinasse sem ler. Quando li e descobri que eram doações de todos os meus bens, percebi a fraude. Luciana acrescentou. Minha avó já registrou procuração irrevogável em meu nome e fez boletim de ocorrência sobre tentativa de estelionato. Temos todas as provas documentadas. O tabelião assentiu gravemente. Fizeram muito bem. Vou recusar oficialmente o registro desses documentos e enviar cópia de tudo para o Ministério Público.
Tentativa de estelionato contra a idosa é crime grave. Minha filha ainda está aqui no cartório? Perguntei. Não. Saíram furiosos há cerca de 40 minutos, depois que recusei o registro. A moça estava visivelmente desesperada. Agradecemos ao Dr. Pereira e saímos do cartório. Mal entramos no carro quando meu celular começou a tocar insistentemente. Era Júlia. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou novamente. E novamente. Não vai atender, vovó? Luciana perguntou. Ainda não. Primeiro vamos ao Dr. Cardoso informar o que aconteceu. Júlia pode esperar um pouco mais. No trajeto para o escritório do advogado, o telefone não parou de tocar. Júlia ligava desesperadamente, intercalando com mensagens de texto. Mãe, preciso falar com você urgente. Por favor, atende. Houve um mal-entendido. Precisamos conversar. Mas eu não estava pronta ainda. Primeiro precisava garantir que todas as medidas legais estavam em ordem. Júlia teria sua chance de falar, mas seria no meu tempo, nos meus termos. Quando chegamos ao escritório do Dr. Cardoso e contamos sobre a recusa do cartório, ele sorriu satisfeito. Perfeito. Agora temos testemunho oficial do tabelião sobre a tentativa de registro fraudulento. Isso fortalece ainda mais nossa posição legal. E agora? Perguntei. Agora, dona Teresa. Chegou a hora do confronto. Sua filha sabe que o plano falhou e está desesperada. É hora de você decidir. Quer processar criminalmente ou dar a ela uma última chance de explicação? Olhei pela janela do escritório, pensando em tudo o que havia acontecido. Minha filha tentou me roubar, me enganar, tirar tudo o que construí. Mas ainda era minha filha. Quero confrontá-la primeiro, decidi. Quero ouvir dela por que fez isso. Depois decido sobre o processo. Dr. Cardoso assentiu. Então prepare-se, dona Teresa, porque quando ela aparecer na sua porta, não será a filha que você conhece. Será uma mulher desesperada que viu seu plano desmoronar. E eu sabia que ele estava certo. Era fim de tarde quando finalmente voltei para casa com Luciana. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, cores que combinavam perfeitamente com o turbilhão de emoções dentro do meu peito. Meu celular havia tocado 23 vezes durante aquelas horas, todas chamadas de Júlia que deliberadamente ignorei. Vovó, tem certeza que quer fazer isso hoje? A senhora está cansada, Luciana disse enquanto estacionávamos na garagem. Preciso fazer agora, querida. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica. E ela precisa entender que descobri tudo. Mal entramos em casa quando a campainha tocou. Não precisei olhar pelo olho mágico para saber quem era. Respirei fundo, ajeitei os ombros e abri a porta. Júlia estava irreconhecível. Os cabelos despenteados, a maquiagem borrada pelo que claramente foram horas de choro, as mãos tremendo visivelmente. Ricardo estava atrás dela, pálido como um fantasma, com aquela expressão de quem sabe que o castelo de cartas desabou completamente. Mãe! Finalmente! Júlia praticamente gritou, tentando entrar. Bloqueei a passagem com meu corpo. Júlia, Ricardo, que surpresa vocês aparecerem aqui, disse. Minha voz fria e controlada de um jeito que nunca usei com ela antes. Mãe, precisamos conversar. Houve um erro terrível no cartório. As assinaturas estavam erradas, as datas. Ela falava atropeladamente, as palavras saindo numa velocidade desesperada. Erradas? Ergui uma sobrancelha. Engraçado. Eu diria que estavam exatamente como planejei que estivessem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o momento exato em que minha filha entendeu que eu sabia de tudo desde o início, que nunca fui a idiota ingênua que ela pensou que seria. O rosto dela passou de desespero para choque, depois para algo que parecia pânico puro. Mãe, você sabia? A voz dela saiu num sussurro estrangulado. Sabia do quê, Júlia? Que minha própria filha tentou me roubar? Que trouxe documentos fraudulentos para tirar tudo que construí em décadas de trabalho? Que mentiu dizendo que era atualização cadastral quando na verdade era doação total de todos os meus bens? Sim, filha. Eu sabia. Li tudo antes de assinar. Ricardo deu um passo atrás, como se quisesse fugir daquela situação. Júlia começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de frustração, de um plano que falhou.
Mas então por que você assinou? Ela perguntou, a voz carregada de confusão. Porque precisava de provas, Júlia. Precisava de evidências claras da sua tentativa de fraude. Então assinei do jeito que meu advogado me orientou, com erros propositais que invalidavam juridicamente cada documento. Você estava tão ansiosa, tão cega pela ganância, que nem percebeu. Luciana apareceu atrás de mim, silenciosa, mas presente. Um apoio físico e emocional. Júlia olhou para a prima com ódio evidente. E você? Veio correndo do exterior para ficar com o dinheiro da vovó, não foi? Vim proteger minha avó de pessoas como você. Luciana respondeu com firmeza. E antes que pergunte, sim, tenho procuração irrevogável sobre todos os bens dela. Você não conseguirá tocar em nada. Vi a realidade bater em Júlia como um tapa na cara. Ela se virou para mim, agora com raiva misturada ao desespero. Mãe, você deu tudo para a Luciana? Para ela que mal vinha te visitar? Eu que estava aqui, eu que cuidava de você. Cuidava? A palavra saiu carregada de amargura. Júlia, você me visitava uma vez por mês, ficava meia hora e ia embora. Luciana me ligava toda semana de Portugal, mandava presentes, lembrava do meu aniversário. E mesmo que você tivesse me visitado todos os dias, isso te daria direito de me roubar? Não era roubo. Eu só queria facilitar as coisas, administrar melhor. Mentira! Gritei, e foi a primeira vez que perdi a compostura. Não me trate como idiota, Júlia. Vi os documentos, doação total, irrevogável, me deixando sem nada, você e ele. Apontei para Ricardo. Planejaram tirar tudo de mim e me deixar dependente de vocês. Ricardo finalmente falou, a voz trêmula. Dona Teresa, não foi bem assim. Não fale comigo, Ricardo. Você manipulou minha filha, colocou essas ideias na cabeça dela. Vi seus dedos sujos em cada página daqueles documentos. Júlia se jogou de joelhos no chão da varanda, um gesto dramático que em outro momento talvez me comovesse. Mãe, por favor, estamos com dívidas, precisávamos de dinheiro. Os imóveis estavam parados, você nem usa a casa da praia. E isso te dava direito de me enganar? De tentar me roubar? Respondi, mantendo-me firme apesar da dor de ver minha filha naquele estado. Júlia, se você tivesse vindo até mim, explicado a situação, pedido ajuda honestamente, talvez pudéssemos ter conversado. Mas você escolheu mentir, enganar, fraudar. O que você vai fazer agora? Vai me processar? Vou para a cadeia? Ela perguntou entre soluços. Olhei para aquela mulher no chão, minha filha, e senti uma mistura de dor e decepção tão profunda que quase me fez vacilar. Mas então, lembrei dos documentos, das mentiras, da frieza nos olhos dela quando tentava me fazer assinar minha própria ruína. Ainda não decidi, Júlia. Mas vou te dizer uma coisa. Você não vai tocar em nada que é meu. Não hoje, não amanhã, não quando eu morrer. Tudo está protegido legalmente. E você vai ter que viver com o peso de saber que tentou destruir sua própria mãe por dinheiro. Mãe, por favor. Agora saiam da minha casa. Os dois. E não voltem até que eu decida se ainda quero ter uma filha. As palavras saíram mais duras do que pretendia, mas eram necessárias. Júlia se levantou cambaleante, Ricardo a amparando. Antes de partir, ela se virou uma última vez. Você vai se arrepender disso, mãe. A única que vai se arrepender aqui é você, Júlia. E o arrependimento vai durar o resto da sua vida. Fechei a porta e finalmente permiti que as lágrimas caíssem. Depois que Júlia e Ricardo partiram, sentei no sofá com Luciana ao meu lado, as pernas tremendo da adrenalina do confronto. As lágrimas que segurei durante toda a conversa finalmente caíram livremente. Mas não eram apenas lágrimas de dor. Eram também de alívio por ter enfrentado aquela situação com dignidade. Você foi incrível, vovó, Luciana disse, me abraçando. Manteve a postura até o final. Não me sinto incrível, querida. Sinto como se tivesse perdido minha filha hoje. Passamos a noite conversando, relembrando momentos da Júlia quando criança, tentando entender onde as coisas deram errado. Luciana me fez chá, preparou um jantar leve e ficou comigo até eu finalmente conseguir dormir. Já passava da meia-noite. 3 dias se passaram sem notícias de Júlia.
3 dias de silêncio pesado que me deixavam alternando entre alívio e preocupação. Será que ela havia desistido? Será que tinha aprendido alguma coisa? A resposta veio numa quinta-feira pela manhã. Júlia apareceu sozinha na porta de casa, sem Ricardo, sem a arrogância desesperada da última vez. Estava visivelmente mais magra, com olheiras profundas, vestindo roupas simples. Quando abri a porta, ela não tentou entrar. Apenas ficou ali, olhando para seus próprios pés. Mãe, posso conversar com você? Por favor, só 5 minutos. Algo na voz dela era diferente. Não tinha raiva, não tinha desespero calculado. Tinha apenas cansaço. E talvez, apenas talvez, um fio genuíno de arrependimento. Deixei-a entrar, mas Luciana ficou presente na sala, sentada numa poltrona com os braços cruzados, vigiando cada movimento. Júlia sentou no sofá, as mãos entrelaçadas no colo, e respirou fundo antes de começar a falar. Mãe, eu preciso te contar a verdade. Toda a verdade. Não as desculpas patéticas que tentei dar outro dia. Esperei em silêncio, dando-lhe espaço para continuar. Há 2 anos, Ricardo começou um negócio de investimentos com um sócio. Ele me convenceu a investir todas as nossas economias, prometendo retornos absurdos. Eu acreditei porque queria acreditar que poderíamos ter uma vida melhor, mais confortável. Sua voz falhou, mas ela continuou. O negócio faliu. Perdemos tudo. E pior, ficamos devendo para agiotas. Pessoas perigosas, mãe. Pessoas que ameaçavam nossa família. Senti um aperto no peito, mas mantive meu rosto neutro. Precisava ouvir tudo antes de reagir. Ricardo ficou desesperado. Ele começou a falar sobre seus imóveis, sobre como você tinha tanto e nem usava tudo. No começo eu recusei. Disse que jamais faria isso com você. Mas as ameaças aumentaram. A pressão cresceu. E ele foi me convencendo aos poucos de que seria apenas uma transferência temporária, que você nem precisaria saber, que você continuaria morando na sua casa normalmente. Júlia, interrompi, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. Você realmente acreditou nisso? Que era só transferência de nome em papel? Ela balançou a cabeça, lágrimas começando a cair. Não. No fundo eu sabia que estava errado. Sabia que estava te roubando. Mas eu estava tão apavorada, tão pressionada. Escolhi salvar meu casamento e minha segurança financeira, em vez de proteger minha própria mãe. E isso é imperdoável. Foi a primeira vez que ela assumiu a responsabilidade completa, sem colocar toda a culpa em Ricardo. E isso mudou algo dentro de mim. Por que você está me contando isso agora? Perguntei. Porque passei os últimos 3 dias sem dormir, pensando em tudo. Ricardo me culpou pelo fracasso do plano. Disse que eu deveria ter te pressionado mais, que deveria ter te impedido de ler os documentos. E foi quando percebi que eu estava casada com um homem que me fazia trair minha própria mãe. Luciana se inclinou para a frente, ouvindo atentamente, mas ainda com guarda alta. Pedi divórcio ontem. Ricardo saiu de casa. E hoje vim aqui não para pedir perdão. Não tenho esse direito. Mas para dizer a verdade completa e assumir as consequências dos meus atos. Olhei para minha filha. Realmente olhei para ela. Vi a mulher destruída que tinha sido manipulada, mas que também havia feito suas próprias escolhas terríveis. Vi alguém que finalmente estava começando a entender a gravidade do que fez. Júlia, você me machucou de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Comecei, escolhendo cada palavra com cuidado. Não foi só a tentativa de roubo. Foi a mentira, a traição, o desrespeito por tudo o que construí. Foi descobrir que minha própria filha me via como um meio para um fim. Eu sei, mãe, e vou carregar essa culpa pelo resto da vida. E as dívidas? Os agiotas? Perguntei. Vendi meu carro, minhas joias, tudo o que tinha de valor. Consegui pagar metade. O resto vou trabalhar para pagar, mesmo que demore anos. Não quero mais nada de você, mãe. Nem dinheiro, nem propriedades, nada. Só queria que você soubesse a verdade. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando tudo. Parte de mim queria abraçá-la, dizer que estava tudo bem, que poderíamos reconstruir.
Outra parte ainda estava ferida demais. Ainda sentia a traição latejando como uma ferida aberta. Júlia, eu preciso de tempo. Não posso simplesmente perdoar e esquecer o que aconteceu. Você tentou destruir minha vida. Eu entendo, mãe, e aceito qualquer decisão que você tomar, incluindo me processar criminalmente. Mereço. Não vou processar você, disse finalmente. Mas também não estou pronta para ter você de volta na minha vida. Não ainda. Talvez nunca. Ela assentiu, engolindo um soluço. Obrigada por me ouvir, mãe. E... sinto muito. De verdade. Júlia se levantou para sair, e pela primeira vez em dias, senti que talvez houvesse um caminho para a cura. Não perdão imediato, não esquecimento, mas talvez, eventualmente, algum tipo de paz. Na manhã seguinte à confissão de Júlia, acordei com uma clareza mental que não sentia há semanas. A conversa honesta, por mais dolorosa que tivesse sido, trouxe algo inesperado. A possibilidade de eventualmente fechar aquele capítulo com dignidade. Mas antes disso, havia questões legais que precisavam ser resolvidas definitivamente. Liguei para Dr. Cardoso assim que terminei o café da manhã. Doutor, preciso me encontrar com o senhor hoje. Júlia confessou tudo ontem, e precisamos decidir os próximos passos. Venha ao escritório às 10 horas, Dona Teresa. Vou preparar os documentos necessários. Luciana me acompanhou novamente, sua presença se tornando um pilar fundamental nesses dias turbulentos. No trajeto até o escritório, contei a ela sobre a conversa com Júlia, sobre a confissão completa, sobre o divórcio que ela havia pedido. O que você vai fazer, vovó? Vai processar mesmo assim? Luciana perguntou enquanto dirigia. Não sei ainda. Preciso da orientação do Dr. Cardoso. Júlia merece consequências, mas será que mandar minha própria filha para a cadeia é a resposta? Chegamos ao escritório pontualmente. Dr. Cardoso nos recebeu com sua seriedade habitual, mas percebi um toque de compaixão em seus olhos quando comecei a relatar a confissão de Júlia. Dona Teresa, do ponto de vista legal, temos provas irrefutáveis de tentativa de estelionato qualificado contra a idosa. Os documentos fraudulentos, o testemunho do tabelião do cartório, as fotografias que a senhora tirou, tudo isso constitui evidência sólida para um processo criminal. E se eu não quiser processar criminalmente? Perguntei. Ele ajustou os óculos pensativo. Podemos fazer uma notificação extrajudicial severa, estabelecendo consequências claras caso haja qualquer nova tentativa de aproximação indevida ou manipulação. Seria uma espécie de acordo de proteção sem envolver a polícia. Isso protegeria minha avó legalmente? Luciana interveio. Completamente. Junto com a procuração irrevogável que já estabelecemos e o testamento blindado que registramos, Dona Teresa estaria protegida de qualquer tentativa futura. E se Júlia ou Ricardo tentarem algo novamente, aí sim partimos imediatamente para o processo criminal, com todas essas documentações anteriores servindo como agravantes. Pensei por um longo momento. Júlia havia destruído minha confiança, tentado me roubar, mentido descaradamente. Mas também era minha filha, e pela primeira vez havia demonstrado arrependimento genuíno. Será que havia espaço para alguma forma de redenção que não envolvesse destruir completamente sua vida? Doutor, quero fazer a notificação extrajudicial, mas com condições bem específicas. Diga, Dona Teresa. Primeira condição. Júlia deve iniciar acompanhamento psicológico imediatamente, com comprovação mensal enviada ao senhor. Segunda condição. Ela não pode se aproximar de mim ou tentar qualquer contato por pelo menos 6 meses, a menos que eu autorize expressamente. Terceira condição. Qualquer tentativa de manipulação, aproximação indevida ou nova fraude resulta em processo criminal imediato com todas as penalidades da lei. Dr. Cardoso anotava cada ponto, assentindo. Excelente. E quanto ao Ricardo? Ele foi claramente o mentor intelectual dessa fraude. Ricardo deve ser incluído na notificação com proibição total e permanente de aproximação. E se houver qualquer evidência de que ele está manipulando Júlia novamente, processo imediato contra ambos. Perfeito. Vou redigir a notificação hoje mesmo e enviar por cartório com aviso de recebimento. Ambos terão que assinar reconhecendo as condições. Luciana tocou minha mão. Vovó, você tem certeza? Depois de tudo que ela fez?
Tenho, querida. Não estou perdoando, não estou esquecendo. Mas estou dando a ela uma chance de se reconstruir como pessoa. Se ela desperdiçar essa chance, aí sim as consequências serão máximas. Dr. Cardoso passou a explicar os detalhes técnicos da notificação, as cláusulas de proteção, as penalidades em caso de descumprimento. Também revisamos a procuração de Luciana, garantindo que nenhuma brecha legal existisse. Dona Teresa, há mais uma coisa que precisamos discutir, ele disse, sua expressão ficando mais séria. Os agiotas que Júlia mencionou. Se eles souberem que a senhora tem patrimônio significativo, podem tentar alguma abordagem. Um frio percorreu minha espinha. Não havia pensado nisso. O que devo fazer? Vou orientá-la a instalar um sistema de segurança residencial completo. Câmeras, alarmes, botão de pânico. Também recomendo que a senhora não ande sozinha por um tempo, especialmente à noite. E se alguém desconhecido tentar qualquer aproximação, polícia imediatamente. Luciana concordou enfaticamente. Eu fico com a vovó o tempo que for necessário. Já pedi extensão da minha licença no hospital. Passamos mais 2 horas no escritório, finalizando todos os documentos legais. Quando saímos, eu tinha nas mãos um conjunto completo de proteções. Notificação extrajudicial para Júlia e Ricardo, testamento blindado registrado, procuração irrevogável para Luciana, e até uma medida protetiva de urgência que poderia ser acionada imediatamente se necessário. No caminho de volta para casa, passamos por uma loja de segurança eletrônica e agendamos instalação de todo o sistema para o dia seguinte. Cada medida era um passo para reconstruir minha sensação de segurança que Júlia havia destruído. Naquela noite, antes de dormir, pensei em tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Minha filha me traiu da pior forma possível, mas eu não fui vítima passiva. Lutei, me protegi, tomei controle da situação e agora estava oferecendo a ela uma última chance de redenção. Não por fraqueza, mas por escolha consciente de quem ainda tinha esperança na possibilidade de transformação. Se ela aproveitaria essa chance ou a desperdiçaria, isso não dependia mais de mim. Minha parte eu havia feito. O resto era com ela. 6 meses se passaram desde aquele dia terrível em que descobri a traição de Júlia. 6 meses de silêncio, de cura lenta, de reconstrução da minha vida e da minha paz interior. Luciana ficou comigo durante 3 meses antes de retornar a Portugal, deixando tudo organizado e me visitando mensalmente para garantir que eu estava bem. A casa agora tinha câmeras de segurança, sistema de alarme, e eu havia desenvolvido uma rotina mais cautelosa, mas não paranoica. Aprendi a viver sozinha novamente. Mas desta vez com a sabedoria de quem sobreviveu a uma tempestade e saiu mais forte do outro lado. Durante esses meses, Dr. Cardoso me enviava relatórios mensais conforme estabelecido na notificação extrajudicial. Júlia estava cumprindo todas as condições. Frequentava terapia semanalmente com uma psicóloga especializada em relacionamentos familiares e traumas. Mantinha distância respeitosa e, segundo os relatórios, estava trabalhando honestamente em 2 empregos para pagar suas dívidas. Não houve nenhuma tentativa de contato direto, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma aparição surpresa. Júlia estava respeitando os limites que estabeleci, e isso, por si só, já era um sinal de mudança. Foi numa tarde de setembro, exatos 6 meses após nossa última conversa, que recebi uma carta. Não era eletrônica, mas uma carta física, escrita à mão, entregue pelos correios. Reconheci imediatamente a caligrafia de Júlia. Sentei na varanda com uma xícara de chá, o envelope nas mãos, o coração batendo acelerado. Parte de mim tinha medo de abrir. Medo de descobrir que tudo tinha sido em vão, que ela não havia mudado nada. Mas outra parte precisava saber. Abri cuidadosamente e comecei a ler. Querida mãe, sei que não tenho o direito de chamar você assim depois de tudo que fiz. Mas é o que você é e sempre será para mim. Minha mãe, a mulher que me deu a vida e que quase tive destruída por ganância e fraqueza. Esses 6 meses foram os mais difíceis e importantes da minha vida. A terapia me fez encarar verdades sobre mim mesma que eu evitei por anos. Entendi que o que fiz não foi apenas um erro motivado por desespero.
Foi uma traição profunda de tudo que você me ensinou sobre caráter, honestidade e família. Aprendi que o casamento com Ricardo era tóxico há muito tempo, mas eu me recusava a ver. Ele manipulou minhas inseguranças, meus medos financeiros, minha ganância latente. Mas a culpa não é só dele. Eu escolhi ouvir, escolhi acreditar, escolhi agir. E essas escolhas quase destruíram a pessoa mais importante da minha vida. Estou trabalhando em 2 empregos agora. De manhã numa loja de roupas, à tarde fazendo contabilidade freelance. O dinheiro é apertado, moro num apartamento pequeno, não tenho mais carro nem luxos. Mas pela primeira vez em anos, durmo com a consciência mais tranquila. Ainda não tranquila completamente. Acho que nunca estará. Mas melhor. Paguei todas as dívidas com os agiotas. Levou 4 meses de trabalho árduo, de economias extremas, de sacrifícios. Mas está feito. Ricardo tentou me contatar algumas vezes, mas bloqueei completamente. O divórcio foi finalizado mês passado. Não estou escrevendo esta carta para pedir perdão, mãe. Sei que não mereço. Estou escrevendo para dizer que entendo completamente se você nunca mais quiser me ver. Entendo se decidiu me apagar da sua vida. Você tem esse direito, e eu respeito. Mas quero que saiba que estou me tornando uma pessoa melhor. Não pela perspectiva de voltar a ter seu amor ou sua confiança. Sei que isso pode estar perdido para sempre. Mas porque finalmente entendi que essa é a única forma de viver com dignidade. Obrigada por não me processar. Obrigada por me dar a chance de me reconstruir, mesmo eu não merecendo. E obrigada por ser a mãe forte que sempre foi, a mulher que não se deixou destruir pela traição da própria filha. Com amor e arrependimento eterno. Júlia. As lágrimas caíram sobre o papel, borrando algumas palavras. Eram lágrimas de dor pelo que perdemos, mas também de esperança pelo que talvez pudéssemos reconstruir. Fiquei sentada por horas, relendo a carta, pensando em tudo. Pensei na Júlia criança que corria pelo jardim, na adolescente que vinha chorando me contar seus problemas, na adulta que se perdeu no caminho e quase me arrastou junto. E pensei na mulher que poderia estar renascendo dessas cinzas. 2 semanas depois, escrevi minha resposta. Também à mão, também pelo correio. Júlia. Recebi sua carta e li cada palavra muitas vezes. 6 meses atrás, se alguém me dissesse que eu consideraria perdoar você, teria dito que era impossível. A dor da traição era profunda demais. A ferida sangrava muito. Mas o tempo, a terapia que eu mesma também busquei, e os relatórios de seu progresso me mostraram que as pessoas podem mudar. Não facilmente, não rapidamente, mas podem. Não vou fingir que está tudo bem. Não está. A confiança foi quebrada de uma forma que talvez nunca se recupere completamente. Mas posso oferecer algo. A possibilidade de recomeçar, devagar, com limites claros e expectativas realistas. Se quiser, podemos nos encontrar para um café neutro, sem promessas, sem grandes expectativas. Apenas 2 mulheres que compartilham sangue e história tentando ver se existe um caminho para frente. Pense bem se é isso que quer. Porque se começarmos esse processo, preciso que seja genuíno e duradouro, não apenas conveniência ou interesse. Teresa. Nos encontramos num café público 3 semanas depois. Júlia chegou pontualmente, vestida simples, sem maquiagem excessiva, com a humildade genuína de quem realmente mudou. Conversamos por 2 horas. Não sobre o passado imediato, mas sobre o presente e futuro. Sobre a terapia dela, sobre como eu estava, sobre pequenas coisas do dia a dia. Não foi mágico. Não foi como filmes onde tudo se resolve com um abraço. Foi desconfortável, hesitante, cheio de silêncios pesados. Mas foi real. E foi um começo. Hoje, 1 ano depois de tudo, Júlia e eu nos vemos uma vez por mês. Ela nunca pediu dinheiro, nunca tentou manipular, nunca cruzou nenhum limite. Luciana continua com a procuração. Isso não mudará nunca. Meu testamento permanece blindado. As proteções legais continuam ativas. Mas minha filha está de volta à minha vida, de forma diferente, mais saudável, mais honesta.
E aprendi que perdoar não significa esquecer ou voltar ao que era antes. Significa escolher não deixar que a mágoa nos destrua por dentro. Júlia aprendeu que ganância destrói famílias. Eu aprendi que força não é apenas se proteger, mas também saber quando dar uma segunda chance. E ambas aprendemos que recomeços são possíveis, mesmo depois das maiores traições, quando há arrependimento genuíno e trabalho árduo de ambos os lados.